Olá, amigo web telespectador, amigo web telespectadora da Altivia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Há 8 anos no ar, completando agora em novembro, ininterruptamente pela Altivia TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre a energia solar no agro, segmento que vem avançando de maneira significativa na agropecuária brasileira. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente o executivo-chefe no Brasil aí da SolarEdge, o Juliano Pereira. Juliano, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Perfeito, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui no Agropapo juntamente com vocês, né, participando junto com a UTV. É uma enorme satisfação. Muito bem. Para começar, Juliano, eu sempre gosto que o nosso entrevistado dê um brevíssimo perfil aí dele e também da empresa, aí um institucional bem breve, que isso acaba ajudando aí na entrevista, de repente dá um gancho diferente, um gancho bacana. Por favor. Perfeito, perfeito. Bom, Ronaldo, eu estou no mercado fotovoltaico já desde 2015, né? Já tive a oportunidade de trabalhar no mercado da integração, né? Já tive a oportunidade de trabalhar no mercado da distribuição e mais recentemente não, já estou há 4 anos também operando junto com a SolarEdge, né, aqui no Brasil. E isso é bacana porque essa minha experiência, ela me permitiu ter uma visão da cadeia como um todo, né? Hoje em dia, eu conheço muito bem quais são as dores do integrador quando eles estão desenvolvendo os projetos deles junto com os clientes finais, uma vez que eu já tive nessa posição, né? Conheço também muito bem a dor do distribuidor, uma vez que também estive nessa posição, entendo ali os dilemas e desafios que eles têm que enfrentar para poder desenvolver o mercado. E isso tudo, obviamente, contribuiu bastante para o meu trabalho junto com a SolarEdge aqui no Brasil, né, na posição de fabricante, né? Falando um pouquinho da SolarEdge, Ronaldo, a SolarEdge é um fabricante israelense de inversores, né? Uma solução e é um dos fabricantes líderes aí no segmento a nível global. Ela está presente no mercado desde 2006 e abriu o capital na Nasdaq, né, na Bolsa de Nova York, em 2015. Né? Então, é um player que tem uma relevância extremamente significativa no mercado. Né? Hoje, a SolarEdge ela já conta com quase 52 gigawatts de potência instalada no mundo todo. Só para a gente poder dar uma ordem de grandeza Sim, para o claro. público, né? Isso equivale quase que a 4 usinas de Itaipu, né? Então, essa quantidade de potência aí que a SolarEdge já foi capaz de desenvolver de projetos ao redor do mundo. A SolarEdge é uma empresa extremamente ligada à inovação, né? Então, ela tem mais de 538 patentes, é uma empresa que tem uma capilaridade bem grande, né? Então, ela tem atuação aí, escritório local em mais de 36 países, tem sistema instalado em mais de 140 países. Né? Hoje, quando a gente para olhar, por exemplo, para as top 100 empresas da lista da Fortune, 50% dessas empresas elas têm SolarEdge instalado em pelo menos um dos sites delas. Né? Uhum. Então, é uma empresa que realmente tem uma relevância global significativa. E como que ela alcançou isso, Ronaldo? A SolarEdge ela começou no mercado através da solução de inversores, né? Só que ela lançou uma solução de inversores que é um pouco diferente do que o mercado está acostumado a ver. Né? Ela lançou uma solução com otimização de potência. Né? Então, ela trouxe um componente aí para a aplicação da energia solar, que é um componente inteligente, né? E esse componente ele permite que os módulos fotovoltaicos eles operem de forma independente. Né? Então, eles gerem a energia de forma independente e isso, por consequência, vai fazer com que o sistema gere mais energia como um todo, né? Ao longo de todo o ciclo de vida útil do sistema. Né? E isso também acaba que traz uma série de outros benefícios para o sistema fotovoltaico. Né? Isso traz mais segurança, né, graças à forma de atuação desse componente e a uma das patentes da SolarEdge, que é o SafeDC. Né, isso também permite que o usuário final ele consiga monitorar esse sistema a nível de módulo. Né, então, isso dá muito mais recursos para a gente poder gerir o ativo ao longo de toda a vida útil dele, né, reduzindo inclusive o custo, né, de operação e manutenção desse sistema. Então, esse componente inovador que a SolarEdge trouxe aí para o sistema fotovoltaico fez com que ela deslanchasse aí a nível mundial, porque os usuários finais conseguiram perceber que eles estavam tendo muito mais retorno, né, dos investimentos deles, ao mesmo tempo que eles reduziam os custos operacionais aí, e traziam muito mais segurança para as aplicações também. Perfeito. E agora vocês estão aí enveredando, vamos usar esse verbo aí para o
universo da agricultura. Como é que a empresa está vendo aí esse segmento? O que ela está trazendo e como é que ela está enxergando o mercado agro justamente dentro, sob o guarda-chuva aí da energia solar? Interessante, Ronaldo. O mercado do agro é um mercado extremamente relevante no Brasil, né? Falando especificamente de energia solar, no ano de 2022, por exemplo, a gente teve 70 mil sistemas instalados somente no segmento do agro, né? De um total de quase 790 mil sistemas que foram instalados no ano passado inteiro, né? A gente está falando que 9% de todas as instalações do ano passado foram voltadas para o mercado do agro, né? Então, esse é um número extremamente relevante. Porém, quando a gente para olhar em termos de potencial, Ronaldo, a gente está falando de, hoje, não só olhando para 2022, mas olhando no total, né, tudo que já foi instalado de sistemas de energia fotovoltaicos para o agro, a gente está falando de 193 mil instalações, né, só que o agro, né, ele possui um universo de quase 4,5 milhões de unidades consumidoras no Brasil todo. Então, a gente está falando que menos de 5% do agro possui energia solar fotovoltaica instalada nas suas aplicações, né? Então existe um potencial absurdo ainda para poder ser desenvolvido dentro desse segmento. Né? E o Por setor que tem buscado por quê, Juliano? ponto, esse era exatamente o ponto que eu ia comentar, Ronaldo. Por que isso é importante para o produtor, né? Hoje o agro no Brasil é um segmento que é extremamente aderente à inovação tecnológica, né? E eles fazem isso basicamente com o objetivo de modernizar a infraestrutura, né? De reduzir o uso dos recursos naturais, né? De forma sustentável, reduzir as emissões de carbono e também, obviamente, para a redução de custos operacionais que cada vez estão se tornando mais crescentes. Então, quando a gente para olhar para a energia, a gente entra dentro desse ponto, a gente cumpre com todos esses requisitos, né? O produtor ele vai reduzir os custos operacionais fixos deles, que cada vez se tornam mais crescentes, ao mesmo tempo que eles tornam a sua aplicação, a sua instalação mais sustentável, né? Então é um baita de um casamento, é um casamento perfeito que a gente costuma dizer. E do ponto de vista da SolarEdge, a solução ela atende muito bem também aos requisitos desses usuários, uma vez que o produtor, né, o produtor rural, ele é extremamente aderente à nova tecnologia e ele é extremamente consciente dos riscos, né, que ele precisa minimizar nos seus investimentos. Uma vez que são investimentos significativos, é muito importante que ele conte com uma solução que garanta o retorno do investimento que ele tem como expectativa a ter, mas ao mesmo tempo que isso não gere para ele custos operacionais ao longo do tempo, etc. E é exatamente isso que a SolarEdge oferece, né, com a sua solução. Certo. Conta um pouquinho para nós aí dessa especificidade aí da tecnologia de vocês, que é essa solução Tracker. Perfeito, Ronaldo. A solução do Tracker, como eu comentei com você mais cedo, a SolarEdge ela é uma empresa extremamente inovadora, ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento, e mais recentemente ela adquiriu uma empresa, né, de trackers, que é a SolarGeek. Tá? Então, só para deixar claro para o nosso público, né, solução de trackers são basicamente estruturas fotovoltaicas, né, para você poder fazer a instalação do módulo fotovoltaico, só que são estruturas fotovoltaicas que elas permitem um controle e um acompanhamento do sol. Né? E qual que é o objetivo da gente fazer isso, Ronaldo? É fazer com que a gente aumente a exposição à luz solar, né? E isso basicamente vai fazer com que você tenha uma maior geração, né? Um maior rendimento do seu sistema também. Né? Quais são os diferenciais da solução que a SolarEdge adquiriu e que agora ela está disponibilizando no mercado, tá? Basicamente, a solução da SolarEdge, assim como a solução de inversores da SolarEdge, é uma solução otimizada. Né? Uma solução, normalmente, quando a gente está falando de trackers, a gente está falando de estruturas extremamente robustas, pesadas, né? Então, são aplicações bem específicas. A SolarEdge ela possui uma solução que ela é modular, né? Então a gente consegue fazer aplicações em terrenos mais complexos, né? Em locais que você tem uma série de desafios, né? Então a gente consegue contornar esses desafios todos graças à modularidade da aplicação da SolarEdge. E essa modularidade ela vem acompanhada também com um pacote de software extremamente robusto, né, que permite com que a gente faça uma série de controles nessa estrutura, algo que não é possível a gente fazer com as estruturas de trackers convencionais. E isso permite a gente fazer o uso da aplicação
em fazer o uso mútuo da aplicação fotovoltaica, por exemplo, com as próprias culturas, né? E isso é um conceito novo no mundo que está surgindo, que é o conceito do agrovoltaico. Então, é quando a gente faz o uso mútuo da terra, tanto para a produção, né, da cultura em si. Então, como eu estava dizendo, Ronaldo, as soluções de trackers da SolarEdge, elas permitem a gente fazer um controle mais robusto dessas aplicações, fazendo com que a gente possa fazer a aplicação do tracker em locais que antigamente isso não seria possível, né? E isso, inclusive, permite a gente fazer um uso mútuo, né, que a gente fala tanto da produção da cultura, né, o uso mútuo da terra, tanto para a produção da cultura, quanto para a produção de energia solar, né? Isso é um conceito novo a nível global, e é um conceito extremamente relevante porque o objetivo é você maximizar o uso do recurso, no caso a terra, né, que você já estaria utilizando de qualquer forma, seja para o uso da produção fotovoltaica, seja para a produção da cultura, mas você combinar para você poder extrair o máximo dos dois. E quando a gente faz isso da forma mais eficiente, a gente pode maximizar a geração fotovoltaica, mas a gente também pode maximizar o resultado da própria cultura em si. Uma vez que a gente tem como controlar, por exemplo, o nível de radiação que está chegando até a planta, para ela poder atingir ali seu ponto ótimo, ela tem uma quantidade máxima, por exemplo, que ela pode absorver de radiação, né, para poder fazer a fotossíntese dela. A partir desse nível máximo, isso pode começar, por exemplo, a danificar, a denegrir ali a produção da cultura. Então, como a gente coloca os trackers sobre o plantio em si, você consegue fazer, né, o controle dessa quantidade de radiação, fazendo com que você consiga, por exemplo, gerar sombra nessas plantas para elas poderem atingir o nível ótimo, né, de produção delas. Isso pode fazer com que você consiga, por exemplo, também gerir o uso do recurso hídrico, né? Quando você tem ali um sombreamento, você consegue diminuir a temperatura ali no solo, e isso faz com que você tenha uma economia em relação ao uso do recurso hídrico. Em Certo. períodos de estiagem, esse nível de economia pode ser bem significativo. A gente pode estar falando em algo em torno de 20% a 30% de economia. E a gente tem um caso real aqui no Brasil desse modelo? Desse modelo, ainda não, né? A gente está trabalhando ativamente junto com nossos parceiros para poder desenvolver as primeiras aplicações, né? O conceito do agrovoltaico em si, Ronaldo, é um conceito extremamente novo. Tá? Hoje, a nível global, a gente tem aí algo, último estudo que mostrava ali o quanto se tinha instalado até 2021, mostrava algo em torno de 14 gigawatts de potência desse conceito no mundo todo. Mas a expectativa, por exemplo, do Departamento de Energia dos Estados Unidos é que isso chegue até 37 gigawatts em 2027. Então, hoje a gente tem uma série de pilotos, por exemplo, na França, no próprio Estados Unidos, com uma diversidade de culturas que mostram justamente esse benefício para a cultura, né? Mostram a redução do uso do recurso hídrico e o próprio aproveitamento em termos de quantidade de produção mesmo. Mas isso aqui no Brasil é algo extremamente novo, né? Um conceito que a gente está trazendo e começando a introduzir. Certo. Agora, falando rapidamente um pouquinho também de investimento, até na parte mais pura e simples da energia solar, é uma tecnologia que tem penetração também, por exemplo, pode ser acessível para um pequeno produtor, ele pode utilizar, existem projetos nesse sentido, ou só um médio para grande pode estar trabalhando aí com a energia solar? Não, não, não. Hoje, a energia solar ela vem se tornando cada vez mais acessível, né? Ao longo dos últimos anos, o preço, né, o custo de aquisição e desenvolvimento de implantação, né, de um sistema fotovoltaico reduziu drasticamente, né? Falando do ano passado, por exemplo, para esse ano, eu vi uma notícia da Absolar essa semana que o custo, né, para você poder adquirir um sistema fotovoltaico, falando dos módulos ali, ele reduziu quase que 20, 30% ao longo desse ano. Então, é algo que tem se tornado extremamente acessível às mais diversas camadas aí da população. E existe também uma série de ferramentas financeiras, por exemplo, para que a gente possa desenvolver esse tipo de solução. Então, por exemplo, ao longo desse ano, né, o BNDES, através do Plano Safra, esteve incentivando ali o uso, né, de tecnologias renováveis. Então, existem linhas de financiamento específicos para o pequeno produtor também, para que ele possa estar investindo na solução, né, usando de forma sustentável ali, o recurso que ele tem à disposição dele, modernizando também a infraestrutura dele, tá?
Muito bom, Juliano. Já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa. E, por favor, deixa o espaço aberto aí para você deixar os respectivos contatos teus ou institucionais da SolarEdge para quem quiser mais informações. Perfeito, perfeito, Ronaldo. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer o convite. É uma enorme satisfação estar falando aqui com você, Ronaldo, né, com todo o pessoal da Agropapo. Agradeço também ao meu time que trabalhou aí para que a gente pudesse conversar e, enfim, todo mundo que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da nossa solução, que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da tecnologia, pode entrar em contato com a gente, seja através do meu telefone pessoal. Posso passar o número para você, Por Ronaldo? favor, Você à coloca? vontade. Então, é o DDD 41 99101 1991, ou através do meu e-mail, juliano.dasilvapereira@solared.com. Na nossa página oficial, solared.com.br, a gente tem também todos os nossos contatos, dos nossos representantes comerciais aí de cada região do Brasil e também dos nossos distribuidores parceiros com quem os integradores podem estar buscando aí para poder desenvolver os projetos deles também. Muito bem, meu caro. Dado o recado, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.